Olá, muito bom dia. Cristianismo tem a ver, em termos doutrinais, com Moisés e judaísmo? Nós vamos tratar desse assunto hoje. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conversar um pouco com você sobre essa mescla que se faz entre judaísmo e cristianismo. É verdade que muitos dos preceitos do cristianismo são baseados nos preceitos judaicos. Mas existe um evangelho que Deus revelou ao apóstolo São Pedro para os judeus, chamado Evangelho da Circuncisão, e existe um evangelho verdadeiro para os gentios, para aqueles que não têm sangue de Israel, que Deus revelou a Paulo, e ele disse que este era o evangelho da incircuncisão. Então, já que Paulo escrevendo aos Gálatas é uma carta de libertação, é uma carta de alforria dos cristãos em relação ao judaísmo, ao legalismo, porque eles são incompatíveis, porque judaísmo tem a ver com Moisés. A mensagem da graça para os gentios tem a ver com Jesus Cristo. Eu não posso acrescentar nada e eu não posso permitir escravidão do judaísmo na vida de alguém que foi chamado para ser um cristão. São coisas que não se coadunam, são caminhos distintos. Um é a circuncisão do prepúcio como sinal de pureza e de salvação. Outro é a circuncisão pela palavra no coração, o cristianismo. E você sabe que passaram-se séculos, chegou o tempo da reforma. Em 1525, de 1505 em diante, um padre agostiniano de nome Martinho Lutero, depois de uma luta tremenda, de uma guerra existencial tremenda, de uma depressão profunda que o adoeceu, ele percebeu, ele recebeu por revelação que o que a Igreja Romana pregava estava oposto àquilo que a palavra de Deus ensinava. Então ele cria uma reforma. A Igreja Romana chamou de protestantismo, protestare, a favor do testemunho. Então, Martinho Lutero, por revelação, entende que não há ídolos, não há imagens, não há Maria como coautora da salvação, nem há pagamentos pelos pecados. Ele se revolta contra a Igreja de Roma e é excomungado da Igreja. Mas a reforma não foi um grito num copo d'água, foi um grito de um ecoar de glória do Espírito Santo que veio lá de 500 anos atrás, mostrando que a Igreja não pode caminhar como Igreja Evangélica da Reforma com heranças de Roma e muito menos com herança de judaísmo. Então, isto era uma discussão muito difícil nos dias de Cristo, após a sua ascensão aos céus, porque Deus revela a Paulo a verdade do Evangelho da graça. Não existem dois evangelhos. Qualquer palavra fora da graça de Deus, ela perverte e perturba e distorce o que é a verdade libertadora. Então, quando Paulo chega a Jerusalém, no capítulo 21 de Atos, diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, entre os gentios. Ouvindo, deram eles glórias a Deus, disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei.
Então, Paulo, depois de contar o que Deus estava fazendo através da vida dele, eis um ex-fariseu, né, um perseguidor da igreja, alguém que Deus tinha um plano tão grande quanto a vida de Paulo, que se tornou, depois de Jesus, é a figura mais importante do novo pacto, da nova aliança. Eles foram informados de que ele ensinava os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo que não deviam mais circuncidar nem andar segundo os costumes. Ora, esta é a minha função como apóstolo da graça de Deus, é ensinar as pessoas a apostatarem de Moisés, ou seja, a se afastarem, a se desviarem, porque Moisés, com os seus mandamentos, com as suas cerimônias, ritos, abluções, paga preço, vigilia, jejua, esses costumes da tradição judaica não podem mais fazer parte da vida de um cristão. Deus, disse Paulo, nos constituiu ministros de uma nova aliança. Ele diz, não da letra, não de Moisés, mas do Espírito, da graça de Deus. Então ele diz, apostatar de Moisés, dizendo, não precisa circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Então significa que aquela circuncisão que o irmão rabino faz no prepúcio do menino, para nós que não temos sangue de Israel, atenção, para o judaísmo está correto, é isso mesmo. Faz parte do ritual, faz parte das cerimônias. Nós nunca estamos entrando neste mérito, até porque eu nem competência teria para discutir essa questão. A minha competência e aquilo que Deus me deu foi a revelação das 14 epístolas de Paulo para os gentios. Ele diz, não circuncide mais os seus filhos, nem ande segundo os costumes da lei. Ora, os senhores sabem que a igreja protestante no mundo inteiro, tirando a Dutch Reformed Church, a igreja reformada alemã, de onde o nosso ministério tem as suas raízes, a igreja da reforma alemã, de onde vem Martinho Lutero, João Calvino, Knox, depois os pregadores à volta da Europa, Spurgeon, etc., até os reformadores atuais. Nós dizemos, não ande segundo os costumes da lei. Porque a lei não é para nós, a lei é o ministério de condenação, a lei é o ministério de morte. Então, pastor, nós não temos que jejuar? Não temos que jejuar, mas nós não temos que sacrificar, pagar o preço, ir a correntes, beber sal, óleo na testa. Não, não tem. Isso são costumes da lei. Pastor, mas acrescentam alguma coisa? Não, pelo contrário, ultrajam o Espírito da graça e profanam o sangue da aliança. Paulo disse aos Gálatas, que se, vamos falar e ler juntos, Gálatas capítulo 2, ele diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se eu tenho que continuar seguindo os preceitos da lei, que Paulo mandou apostatar, os gentios entre os judeus, ele disse, então segue-se que morreu Cristo em vão. E eu vou lhe dizer, estou aqui como um profeta do Senhor, como boca de Deus para a sua vida. Muitos, milhares, tradicionalmente, aqueles que dizem que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, anulam a graça porque estão seguindo Moisés. É muito raro, olha, é muito raro uma pessoa aprender a viver a fé da graça de Deus, que vem por confissão, não vem por sacrifício. Quantas vezes eu ando em lugares públicos, shopping, eu gosto muito de andar no meio de multidões e muita gente vem, me conhece, vem ter comigo, diz, eu sou um desviado, eu era da igreja tal, eu fazia jejum, eu já me tinha batizado, vovó. Então, tudo isso mostra que realmente, se eu não viver a graça de Deus, diz a palavra do Senhor, se afinal de contas a justiça é continuar servindo a Moisés, é pagar o preço, são as abluções, são os batismos, são os sacrifícios, vigílias e jejuns, ritos e cerimônias, então Cristo morreu para quê? Para nada. E quem está debaixo das obras da lei, disse Paulo em Gálatas 3:10, quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, apóstolo, o que nós temos que fazer? Olha, Paulo está mostrando hoje, e eu sei que vou até escrever aqui TV para todo mundo saber, nós estamos numa televisão, estamos em rádio, estamos nas mídias sociais. Olha o que disse Paulo. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, Cristo veio para nos dar liberdade.
Não temos mais que estar debaixo do jugo de Moisés. Não temos mais de que, porque o demônio vai pegar, então eu tenho que jejuar, tenho que subir no monte. Amados, a obra de Deus é por fé. O justo viverá por fé. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a lei é algo que traz glória ao homem. A graça coloca o homem no lugar do homem, Deus no lugar de Deus, a sua soberania. Então Paulo diz, para a liberdade Cristo nos libertou. Então nós somos livres para vivermos em liberdade. Não é libertinagem, senhores, atentem, não é libertinagem. Eu não vou e faço o que eu quero, o que eu acho. Não, não é libertinagem, é liberdade. Porque os preceitos de Moisés na vida de um gentio aprisionam a vida, limitam a vida, cerceiam a vida, esmagam a vida, porque é condenação e morte. Depois ele disse, Cristo nos libertou, quer dizer que a obra de Cristo nos libertou de Moisés, temos que apostatar de Moisés. Verdadeiramente, Paulo tinha razão. É verdade que você manda apostatar de Moisés? É verdade que você diz que os nossos filhos não precisam de circuncidar mais? É verdade, realmente, que nós não temos que continuar seguindo os preceitos da lei? Sim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, permanecei firmes nesta graça maravilhosa, nesta liberdade que Cristo trouxe, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Significa, então, que viver a lei misturando judaísmo com gentilismo, para nós que não temos sangue nas nossas veias de Israel, a Bíblia está dizendo que é um jugo de escravidão. É um jugo de escravidão. E assim anulam a graça de Deus, profanam o sangue da aliança, ultrajam o Espírito da graça. Cristo morreu em vão para milhões de pessoas que dizem, Jesus é o meu Senhor, mas depois se agarram a Moisés. Quando a Bíblia diz, foi para a liberdade. É para ser livre do jugo de Moisés, do jugo da lei. Amado, você acha que Deus quer ver sacrifícios, abluções, batismos? Quando você diz assim, eu me batizei nas águas, mas eu estou desviado. Eu me batizei das águas, mas eu cometi um crime, que eu fiz um pecado horrível. Então o batismo mudou ou não mudou a vida da pessoa? Não muda, amado. Você entra seco dentro de um lago de água e sai molhado. Você está dizendo que o sangue de Jesus... Ui, aleluia! Ui, eu sinto a presença dele. Toda pessoa que quer acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa ao que Cristo fez e disse, isso é maldição. Isso é maldição. Então eu não tenho que acrescentar, nem posso tentar completar a obra de Cristo. Eu vejo os novos teólogos, realmente não tem nada a ver com a verdade, dizendo, nós temos que alterar a Bíblia está antiquada, temos que dar um jeito, temos que tirar uns versículos aqui para satisfazer um grupo da sociedade. Amados, isto é uma incongruência, é uma heresia fatal, é uma tragédia quando você quer ser mais sábio do que Deus. Então ele disse, para a liberdade foi que Cristo libertou. A obra da cruz definitivamente rompeu Moisés da nossa vida. Apostatamos sim, nos desviamos de Moisés para viver Jesus. Jesus é a nossa suficiência. E ele diz, não vos submetais, fica firme, não vos submetais a novo jugo de escravidão. De novo ao jugo de escravidão. Quer dizer que quando eu era da igreja romana, eu era um escravo de Maria, um escravo de São Judas Tadeu, um escravo de Fátima. Quantos milhões no Brasil são escravos de religião? Religião não salva, senhores. Religião não transforma a alma do pecador, o indivíduo que está lá no fundo de um poço. Davi disse, num tremedal de lama, no pó, no monturo, na aflição. Você acha que falando com um ídolo, esse ídolo vai me dar ajuda de alguma coisa? Que tem boca que não fala, nariz que não cheira, olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não caminham. Então é Jesus, ele disse, foi para a liberdade, eu já te libertei, fica firme, não volte ao jugo da escravidão. Meu Deus, eu conheço isso como as palmas das minhas mãos, porque
tanto na igreja romana quanto os tempos que eu passei ligado a outra denominação antes da Cristo Vive, eu era um escravo, amado. Eu não tinha nenhum deleite, nenhum prazer, sabe? Eu fazia as coisas porque tinha que fazer, tinha que viver, mais nada. Até que um dia Deus tirou as escamas dos meus olhos, arrancou os véus do meu coração, os doutrinais, arrancou Moisés da minha vida e disse: Miguel, o justo vive pela fé. Não vive fazendo sacrifícios. Eu jamais teria coragem de pegar um filho meu, um neto, e eu quero que os meus netos, meus filhos, anunciem a todos, para todo mundo, na continuidade do meu apostolado, que Jesus Cristo é suficiente. Eu não preciso de fazer mais nada, não preciso de acrescer mais nada, não preciso de recorrer a alguma coisa, eu sou livre. Eu já recebi na cruz do Calvário a carta de alforria. Jesus em mim é a esperança da glória. Eu não tenho que acrescentar, dizer, não, tudo bem, mas nós temos que fazer esta cerimôniazinha. Olha, para terminar, eu sigo muitos reformadores do passado e atuais, pessoas, pastores e grandes apóstolos que têm um chamado da graça de Deus, que eu sigo nas suas mídias, nos escrevemos, enfim, e muitos dos meus grandes sermões são inspirados nestes reformadores. Mas eu percebo uma coisa, e eu espero que o nosso tradutor possa traduzir depois para nossos tradutores para várias línguas, é assim: ainda a grande maioria mantém, por causa das pessoas, para não agitar a maré, ainda mantém, não tem circuncisão do prepúcio, não tem sacrifícios, jejuns, vigílias, cerimônia, ritos, mas vamos lá, temos um batismozinho só para aquietar e calar as pessoas. Estão presos a Moisés. E eu vou lhe dizer, enquanto Cristo não é 100% na tua vida, você não é dele verdadeiramente. Você não é dele verdadeiramente. Ah, se eu disser, olha, eu acredito em tudo, mas as minhas finanças sou eu que controlo. Você não é salvo verdadeiramente. Jesus não está atrás do meu bolso, da minha carteira, do meu cartão de crédito, do meu cheque. Ele quis o meu coração. Ele me chamou, Ele me tirou das trevas, da morte, trouxe-me para a luz, iluminou os olhos do meu coração e disse: Miguel, nunca mais você se submeta à escravidão da lei. Eu fiz tudo e completo para a sua vida. Amém? Diga comigo, amém, amém, amém. Temos 18 minutos de programa e o meu diretor já está me chamando ali a atenção, abrindo os olhos. Obrigado pela ajuda, para que eu não ultrapasse o tempo, é tudo muito cronometrado. Amanhã nós temos 2 grandes encontros na Igreja de Cristo Vive, 9 da manhã e 6 horas da tarde, aqui na Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós estamos aí já na segunda semana de novembro, em breve o Natal, vamos ter uma grande festa de Natal no dia 26 de dezembro, 31 de dezembro vamos ter a passagem do ano, palavra profética, enfim, vamos viver, porque ainda este ano Deus tem coisas maravilhosas, afinal nós estamos vivendo o que Deus nos falou, o ano da restauração, ainda há coisas grandiosas por acontecer. Meu telefone é 3017 90 90, temos bispas, conselheiras, ligue para nós, crie esta ponte. Tenha coragem de romper com Moisés. Paulo diz, apostatar de Moisés. Moisés não pode fazer parte da nossa vida. Ou é Cristo ou não é Cristo. Só Ele é Senhor. Só Ele é o cabeça da igreja. Ele é a plenitude da divindade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, é preciso que esse véu saia do seu coração. Para você não enxergar o que era algo que era desvanecente, que desvanecia, que era a lei, a glória da lei era desvanecente, para você viver a excelência da graça que é eterna e é sobremaneira muito maior de excelência. Amém? Eu espero você na igreja porque eu sou um encorajador de pessoas a romperem com Moisés para viverem por fé e por graça, que é o verdadeiro cristianismo. Quero agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que nos dá o suporte para fazermos esta programação, rádio, televisão, mídias.
É todo um pacote de responsabilidades que nós temos, não é verdade? Porque queremos que muitos conheçam à volta do mundo o Cristo ressuscitado, não o Cristo nos dias da sua carne, o Cristo ressuscitado. Amanhã cultos e a minha gratidão ao casal Rodrigo e Fabiane Ambrósio, proprietários do Turbo Mil, estão agora assistindo com os seus funcionários lá em Vila Emílio Mesquita. O Turbo Mil, você sabe, um mercado que é de Deus, é de ponta, é o melhor que tem. E os proprietários são servos com uma visão de Deus de evangelização. Amam. E por amarem a Deus e obedecerem a Deus, fazem parte desta programação. Minha gratidão por vocês, eu vos amo em nome de Jesus. Nós vamos agora ter alguns minutos com a nossa Bispa Nacional, minha herdeira, minha sucessora, Bispa Ana Caroline, que nos vai falar de literatura. Os livros do apóstolo, os livros da Bispa, temos aí uma vasta coletânea de temas que ficarão para a eternidade. Tenha um bom final de semana, o melhor mês da sua vida. Olha, ainda este ano, hein? Ainda este ano, uma porta que ninguém poderá fechar para a tua vida. Amém? Graça e paz. Obrigado pelo seu amor e a sua credibilidade que você me outorga. Em nome de Jesus. Seja o Senhor Jesus Cristo sempre engrandecido. A honra, o louvor e a glória somente para Ele. Que eu diminua e que Cristo cresça através desta programação. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.